Então, eu olhei algumas perguntas e vou tentar respondê-las da melhor forma que eu puder. Eu não sei se eu vou ter tanto tempo para olhar para todas elas. Eu não tive muito tempo. Depois da última apresentação, eu tenho certeza que todos vocês tiveram dificuldades para almoçar e rapidinho voltar. Foi pouco tempo, né? São 18 perguntas até agora. Eu não espero que eu vou ter a habilidade de responder todas as 18. Eu não sei quantos de nós, acho que poucos de nós tiveram umas poucas perguntas e não importa muito a ordem que eu vou responder. Para qualquer um de vocês que tiverem uma versão escrita, eu vou começar com pergunta número 6. Pergunta número 6. Question number 6. So I'm hoping the translators all have a copy of the questions. Eu espero que os tradutores tenham uma cópia dessas perguntas. Se eles não tiverem, talvez eles deveriam receber. Translate them, because it's a written document. They should be at least então half eles the poderiam traduzir. translators should be able to translate what they've got relatively easily, and at least the others can see what the question is. Number 6. Número 6. Pergunta An número elderly 6. lady in this movement, Uma senhora who nesse is about movimento 80 years old, que tem cerca de wants to 80 know. anos quer So it saber. looks like this 80-year-old sister isn't writing Então herself. parece que Someone is essa writing on her behalf. não é uma pessoa de 80 anos escrevendo, é alguém escrevendo o nome dela. If marital relationships Ela quer with saber her se equally elderly relações husband will maritais affect their salvation. com And o what she marido means by marital dela relationships is vai that they interferir na have salvação dela. sexual intercourse. She no longer has any desire Ela não for tem mais nenhum intimacy desejo and feels she no longer has the strength to meet de her husband's intimidade. physical needs. So I'll just stop there to give the scenario as I understand it. There's a couple, she's 80 years old. I don't know exactly how old her husband is. Ela tem 80 anos, eu não tenho certeza de qual a idade do... It says that he's equally elderly, so he must be around the same age. And she no longer desires E ela não to quer have mais ter desejos intimacy, to have sex with him. de ter intimidade com ele, intimidade com ele. It's the way it's portrayed. He still has the strength to do so. Então, ele ainda tem o desejo de ter intimidade com ela. Ela tem 80 anos, mas ela não tem mais esse desejo. Então esse é o cenário. A pergunta é: ela está muito preocupada de que isso possa ser considerado um pecado nos olhos de Deus e ela possa perder sua salvação sobre esse assunto, se ela continuar negando o seu marido. Então, eu não sei se essa irmã está ouvindo. E não tem nenhuma forma de eu saber se essa irmã está ouvindo. Mas a pessoa que perguntou, eu tenho certeza que está ouvindo. E essa pessoa vai poder transmitir a pergunta e a resposta para ela. Eu acho que o fato de que nós estamos nessa condição atual no movimento em que uma irmã ela sente, não que ela tem que perguntar, fazer a pergunta disso, isso é justo, tudo bem, mas ela sente que a salvação dela está em jogo se ela não atende os desejos do seu marido. Então não é o meu papel voltar aos votos maritais que esse casal, eles trocaram. Eu estou assumindo que a troca de votos deles
quando eles se casaram inicialmente, está em acordo com os votos que todos os casais, a maioria, compartilham. Mesmo que seja um casamento cultural ou cristão, eu não tenho certeza de como foi o casamento deles, mas em qualquer relação, relação que você se encontra, a maior parte das pessoas, quando entram em um casamento, eles fazem algum tipo de voto um ao outro. Mesmo que seja um voto não falado, um compromisso não falado, eles fazem isso. E isto é para apoiar e nutrir uns aos outros, até, o português diz, até que a morte nos separe. Ou seja, até a morte, ou quando um deles está ali perto da morte, ou com um acidente, e o parceiro deixa também um ou outro, e aí o casamento é dissolvido. Mas enquanto eles estiverem casados, o ideal de Deus é que eles permaneçam uma carne até que um deles morra. Eles fazem um compromisso um ao outro de apoiar um ao outro, qualquer que sejam os altos e baixos que eles possam ter tido. Mas essa pergunta, ela é formulada de uma perspectiva de um casal idoso, que não parece que eles tiveram nenhum acidente ou nenhum dano físico, nenhum problema desse tipo. É simplesmente que a irmã chegou a uma idade em que a natureza, por seu curso, essa mulher, essa senhora está cansada e provavelmente o corpo dela não tem mais os mesmos desejos de quando ela tinha, quando ela era jovem. Ela não tem essa inclinação de ter sexo com o marido, mas ele não sente assim. Agora, isso pode acontecer a muitos casais por diferentes razões através do seu casamento. Uma das pessoas pode ter tido um acidente onde ele está fisicamente impedido ou talvez mentalmente impedido por causa do acidente, e eles não podem mais funcionar na forma como eles estavam comprometidos. Então, esse comprometimento que eles fizeram de atender os desejos físicos dos seus parceiros não podem mais ser atendidos por causa de razões próprias. Ou, como algumas vezes é o caso, não vou dizer que é sempre o caso, mas algumas vezes é o caso, que uma mulher, depois do nascimento da criança, ela pode ser afetada de muitas formas diferentes. Tais como ela pode chegar numa posição, num lugar, às vezes bem rápido. Isso pode acontecer depois de por alguns meses, mas às vezes permanentemente isso acontece, onde as mulheres não querem mais ter intimidade com seus maridos e alguma coisa mudou dentro delas e elas acham simplesmente que é difícil se aproximar do marido. Algumas vezes pode ser dolorido, existem muitas coisas, mecânica, fisiológica ou psicológica, dificuldades que as mulheres podem entrar depois da gravidez e depois do nascimento do filho, que pode preveni-la ou impedi-la temporariamente ou, de forma rara, permanentemente, o desejo de ter intimidade com o marido. E muitas vezes a forma como essa dinâmica é transmitida é que a mulher fez ou tem feito alguma coisa errada. Ela está causando algum tipo de problema e a forma como essa irmã aqui, ela formula isso, que ela está tão preocupada com isso que ela está pensando que ela pode estar pecando e pode perder sua salvação.
porque ela nega essa necessidade física do marido dela. Então, se a pessoa que pergunta puder falar para essa irmã, ou talvez ela esteja ouvindo, eu não sei, é basicamente dizer que é bem triste e que essa irmã tem uma visão bem horrível do casamento ou de Deus. E ela chegou a um lugar, através da educação dela, que ela acha que se ela não atende às demandas ou às necessidades do marido dela, na verdade são demandas, e que ela vai perder a salvação eterna dela. Então, apenas de uma posição teológica, essa troca de votos, é claro que essa mulher não vai perder a eternidade só porque ela não pode atender os desejos ou a concupiscência do marido dela. Eu não sei como formular isso, porque quando você pensa sobre isso, cada um de nós, eu espero que consiga ver quão feio é isso, quão horrível é isso. E não é porque ela está rejeitando o marido, ou porque ela não é capaz de cumprir, atender os desejos dele. Isso para indicar que nós ainda estamos em um local de que o nosso entendimento de como uma relação funciona é tão estranha, porque existem muitas pessoas também que eu entendo que eles entendem as coisas bem, mas essa irmã está fazendo essa pergunta, ela é uma pergunta importante e genuína. Então a resposta simples é: claro que você não vai perder sua vida eterna porque você não consegue atender às necessidades do seu marido. Agora, o que aconteceria se seu marido fosse impotente? Se ele sofresse de próstata, por exemplo, ou de problema de pressão alta, ou qualquer das doenças arteriais que possam ter feito que a habilidade dele de ter ereção não ser mais viável. Se a situação fosse da outra forma, eu acho que todos nós saberíamos que, e eu tenho certeza que essa irmã saberia que ela nunca veria que o marido dela, por não atender às necessidades dela, perderia a sua salvação, porque ele não ia conseguir atender as necessidades dela. Ninguém, incluindo essa irmã, eu tenho certeza, iria contemplar esse cenário. E, infelizmente, e eu não digo isso de nenhuma forma para culpar a minha irmã, é simplesmente um problema que está sobre a humanidade, de onde nós estamos, que culparia uma irmã. Essa irmã deveria estar recebendo o conforto de todas as pessoas, especialmente do seu marido. E além disso, é óbvio que ela se sente isolada, ela se sente intimidada. Pensar que a salvação dela não está assegurada porque ela não consegue atender as necessidades do marido. Eu não sei qual é a situação dela, mas se eles quiserem, se tiverem o desejo, eles podem se aproximar de alguns dos anciões, ou ancião Tabo ou anciã Tess, para receber algum conselho. Eu não sei de qual país eles são, se eles são do Zimbábue, eles poderiam ir para o ancião Marshall. Você pode ir para um ancião local ou continental ou algum dos líderes no movimento e falar sobre essa situação em mais detalhes. Se existem peculiaridades para essas situações que não estão presentes nessa pergunta, mas se a pergunta
está aqui, só essa pergunta, essa irmã não vai perder a salvação porque ela não pode ter sexo com o marido. Isso abre uma pergunta um pouco mais ampla, que a gente tem tentado abordar em nossas relações, ou os estudos de relacionamentos nas últimas semanas. Eu não sei quantos de vocês assistiram ou ouviram elas, mas não sei se essa irmã ouviu, mas para trazer prazer para o seu parceiro não sempre envolve intercurso sexual. Existem outras formas. E nós não falamos de específicos detalhes de como essas formas seriam, mas existem essas coisas que você pode encontrar em livros na internet, outras formas que casais podem atender as necessidades dos seus esposos ou esposas. E se por alguma razão existem problemas como esses, se existem outras razões pelas quais as pessoas não têm relações sexuais, existem muitas formas de atender às necessidades emocionais e físicas dos seus parceiros, além daquela de apenas dormir com eles, se dormir não é uma opção. Então eu vou sugerir para essa irmã que ela deveria encontrar ajuda própria com alguém que seja simpático, educado com essas coisas. Talvez um dos anciões possam ajudar, ou talvez ela possa simplesmente procurar ajuda profissional para ver como eles podem funcionar no nível físico de uma forma que ambos vão se sentir confortáveis. Eu estou esperando que isso responda essa pergunta. É bem difícil receber feedbacks quando a gente tem tantas pessoas aqui. E eu também digo que como uma pergunta íntima dessa, não sei se a pessoa vai querer se nomear ou falar, mas eu vou recomendar que essa irmã procure mais conselhos e mais conselhos. Muitos de nós estaremos disponíveis para fazer isso. Não precisa ser um ancião, pode ser uma irmã que você tenha confiança. Nós temos um número de irmãs anciãs no movimento, Anciã Tess, Anciã Chiquita e outras irmãs de muita experiência em muitas partes do mundo, que ela poderia ir lá e perguntar para elas. Eu espero que ela não esteja sofrendo em silêncio, ela não sofre em silêncio, mas que ela deixe essa apresentação de hoje sabendo que a salvação dela, eterna, não está contingente ao que ela pode ou não fazer na cama com o marido. Não funciona dessa forma. E é triste que alguém através da experiência dela tenha feito em algum momento ela se sentir dessa forma, se sentir baixa, alguém que ela se sinta essa pessoa baixa que só está ali para servir o marido. Espero que responda a pergunta. Próxima pergunta, número 7. O que vai acontecer para o batismo, vendo que a situação restringe o movimento e circunstâncias? Então a pergunta é, por causa de Covid-19, o mundo está preso. Como a gente vai lidar com o assunto de batismo, pessoas que querem se batizar? A pergunta é bem confinada, mas eu quero ampliar ela um pouco mais. E eu vou adicionar um pouco de perspectiva a essa pergunta. Existe um número de pessoas ouvindo para esses estudos que elas estão cientes. Eu não quero chamar isso de uma uma mudança de direção, porque não é uma mudança, mas a gente está tomando o assunto de batismo de uma forma muito mais séria. A Anciã Tess e eu tem feito
tem feito o máximo necessário para estar envolvido em um número de casos que lidam com batismo. E o que eu estou me referindo é o seguinte: muitas pessoas no nosso movimento não receberam estudos batismais próprios, apropriados, ou eles não tiveram nenhuma aula, talvez eles só tiveram uma conversa rápida, ou foram batizados bem no início, em 2018, ou as aulas que eles tiveram foram inadequadas. Se você sente que você está nessa situação e você já está batizado, o que eu queria recomendar para você, para que você faça, e se eu soubesse te conhecesse você pessoalmente, eu iria insistir sobre isso, não ia te forçar, mas eu iria te encorajar fortemente para você ir para a sua liderança local e pedir para ele para aulas batismais sistemáticas. Existem muitas pessoas no nosso movimento que não foram treinadas propriamente. Na verdade, existem poucos líderes no nosso movimento, em vários níveis, que não receberam um treinamento batismal, aulas batismais sistemáticas. Então, esse é um ponto que nós queremos começar a ficar muito sério a respeito disso. Então, conectado com isso, é que agora uma coisa bem que está puxando a gente, e existe muita insistência a respeito disso, é que pessoas que estão tendo aulas batismais, eles deveriam apenas ter aula 1 a 1, cada um com um professor. Não deveria ter grupos de aulas batismais, tanto quanto for possível evitá-las. A gente sabe que existem situações que são inevitáveis, onde algum tipo de aula de grupo tem que acontecer, mas a gente acha que isso deve ser a exceção e não a regra. Ou seja, a exceção a gente quer dizer isso deve ser raro, deveria ser raro. A gente sabe que tem pessoas que têm problemas com a internet. A gente sabe que em muitos lugares do mundo existe um custo que as pessoas elas têm para dificuldade de ter por causa de conexão de internet, e a conexão de internet passa a ser caro nesses lugares. Então, qualquer que seja a razão, a minha resposta vai ser: o céu não é, o céu ele é barato o suficiente. O céu realmente é muito barato. E a gente deveria ser muito cuidadoso sobre medir o custo do céu por alguns dólares que vai custar dados da internet. Então, muitos de nós foram batizados sem ser preparados. E pessoas que estão atualmente passando por aulas em grandes grupos. Então, para a gente, o que seria um grande grupo seria 3 pessoas, exceto com algumas razões. Eu estou dizendo 3, mas eu sei que existem algumas turmas que existem 5 pessoas numa turma. Então, logo quando a gente se envolve numa situação de batismo, a gente começa a fazer uma investigação sobre o tamanho das turmas, quem são os professores, a compatibilidade professor com aluno, e a gente tenta fazer o melhor que a gente pode para atender as necessidades do aluno e do professor. Então, se você pode imaginar que a verdade é que o campo é grande e os professores são poucos, e são poucos que podem continuar esse trabalho. Mas o quanto possível deveria ser professores individuais para os alunos. Então, aula de 1 a 1. Isso porque, parcialmente, é um chamado para aqueles pessoas que são professores, que eles sejam mais generosos com o seu tempo e com as pessoas que eles se importam. E a gente sabe que isso não é fácil. A gente sabe que a maior parte de vocês tem trabalhos
seculares, mas ainda assim a gente pede para as pessoas, pede muito que as pessoas façam, se disponibilizem e peguem e tenham mais aulas por semana. Então, para que vocês possam ter muito mais pessoas tendo aulas batismais numa base individual, cada professor, um aluno. Isso não é produtivo se não for assim. Nós sabemos que algumas pessoas vão discutir, que alguns são introvertidos, eles gostam de não fazer perguntas. Tudo isso parece argumentos válidos, mas nós acreditamos que quando você pesa tudo numa balança, a melhor forma de avançar seria ter aulas individuais, um a um, onde as pessoas, as necessidades das pessoas serão atendidas de forma própria. Então, voltando à pergunta original, o que vai acontecer com as pessoas que não estão prontas aí? Então, meu primeiro ponto é que poucas pessoas estão prontas para ser batizadas hoje. Que tiveram aulas próprias. Mas esses números vão aumentar, claro, ao tivermos, né, o primeiro grupo de pessoas que vão ter tido bons estudos. Infelizmente a resposta é eu não sei. Eu não sei quanto tempo vai durar a pandemia. Isso não é apenas uma coisa de viagem ou restrições. Mesmo em locais, por exemplo, vamos dizer, Zimbábue. Você tem um ancião lá, ou um ancião local que vive perto ou perto de um grande grupo de pessoas. Então a distância não é o problema. E, na verdade é o contato, eles têm contato. No momento, eu estou dizendo que para a maior parte das pessoas que não é seguro ter batismo agora. Ou receber os batismos agora. Então até essa mudança, e a gente não sabe quando isso vai mudar, a ordenança do batismo, ela foi segurada, ela está em pausa por enquanto. Eu não tenho uma resposta para a pessoa que pergunta quando vai mudar, quando vai mudar essas coisas. Nós não sabemos no momento. Nós sabemos que não é seguro que as pessoas se exponham dessa forma. As coisas podem mudar ou podem não mudar, é difícil dizer. Uma coisa que eu quero garantir a todos que desejam batismo, e é isto: se você não for capaz de ser batizado por causa de circunstâncias fora do seu controle, então você não vai ser responsabilizado por não ter sido batizado. A sua salvação eterna não vai ser afetada pela ação física da imersão, se você não foi habilitado a ser batizado de alguma forma. Então eu gostaria que vocês tivessem essa segurança, esse conforto. E se a razão que você não foi batizado e ninguém pôde te batizar ainda, e se você está nessa situação, a pandemia e tudo isso, não é sua responsabilidade, você é inocente e Deus vai olhar para você de forma favorável. Deus olha para o coração e não para ações em casos como esse. Então eu quero assegurar as pessoas de não se preocuparem. Se você quer batismo e você está pronto e isso não acontece, espero que isso responda a pergunta. Próxima pergunta. Como grupos que não podem ter Zoom meetings, né, estudos online, como eles devem fazer? Então essas pessoas eu peço que elas procurem a mim, ao Tabo e a Tess.
E a razão que eu falo isso é que, embora isso seja um acampal do movimento aqui no Zimbábue, e o ancião Thabo é o ancião continental desse ministério aqui no Zimbábue, eles podem se procurar o ancião Thabo, ou a Tess, ou eu. Então, se entrar nas intrigações disso, nem todos os grupos precisam abrir sua própria conta ou pagar os custos de ter os custos do Zoom. Depende de qual tamanho do grupo de Zoom. Você pode pagar o Zoom numa base mensal, você pode pagar anual. Se você quiser ter campais, se você quiser ter uma campal, é relativamente barato comparado com o custo de uma campal pessoal, presencial. Uma conta regular, ela é limitada para 100 pessoas. Essa campal aqui permite 500 pessoas, porque tem um custo adicional, algum pacote diferente. Então, mesmo um ministério pobre pode pagar uma conta barata de Zoom, que permite cerca de 100 pessoas, e é menos de $20 para 100 pessoas. Então você tem a opção de que, se você pode ter mais, você pode colocar no YouTube, live stream no YouTube. O Zoom não é a única plataforma que você pode usar. Existem outras plataformas também que são disponíveis. O Google tem uma, o Microsoft tem uma. E eu acho que essas plataformas, elas atualmente são gratuitas. Eu não sei qual é o custo. Eu não sei se o custo é na verdade, um grande problema. O ancião Thabo, ele está bem inteirado do Zoom, quais são os pacotes, qual é a disponibilidade, as limitações. Então, quem quer que esteja perguntando isso, então acho que a melhor pessoa para perguntar inicialmente seria ele, para saber como lidar com isto. Eu não acho que isso é um problema de gastos. Se essa pessoa acha que é muito caro, o Zoom é bem barato. Mas se o dinheiro é um problema, nós talvez poderíamos encontrar uma forma de te apoiar e pagar pelo seu Zoom. Mas como eu digo, eu acho que isso é menos do que $20 para 100 pessoas. E o que eu acho que qualquer ministério pode pagar esse preço. Espero que isso responda a sua pergunta. Falem com o ancião Thabo e ele vai falar sobre os pacotes que estão disponíveis. Então, acho que todo mundo deveria saber o contato do ancião Thabo. Se você não tem o contato dele, contate os organizadores desse acampal aqui. Pergunta 9, relacionada se a segunda onda da pandemia surgir no ano que vem, 2021, como a gente viu com a gripe espanhola em 1918, qual impacto isso pode ter tanto nos sacerdotes quanto nos levitas? Então, um dos problemas que eu tenho com essa pergunta é que a pessoa está tomando a gripe espanhola e a sequência da primeira e segunda onda e aplicando isso de uma forma literal para a nossa história. Como se essas ondas aconteceram sequencialmente uma atrás da outra. Então eles estão esperando que a segunda onda também aconteça na nossa história da mesma forma, 2020 e 2021.
E se existir, então se existir uma segunda onda, eu não sei o que isso significa, o que pode significar isso tudo. As pessoas falam dessa segunda onda, dependendo do hemisfério que você vive, na primavera, se é no hemisfério sul, ou no outono no hemisfério norte, setembro, outubro. Eles estão esperando o que eles chamam de uma segunda onda, quando a gripe, né, a temporada de gripe chega. Não sei qual impacto isso vai causar, mas se vier, qual vai ser o impacto que vai ter nos sacerdotes e levitas? E a resposta simples é: nós não sabemos, nós de fato não sabemos. Exceto em dizer que é muito do que a gente já está experimentando agora. E manter a nossa inabilidade de se mover, locomover por aí. Então, países mais sofisticados, eu suspeito que ano que vem, até o meio do ano no máximo, vai ter uma vacina. Isso vai ser uma mudança já, mas eu acho que a forma como os governos, as instituições, as companhias, as famílias lidam com o Covid-19 vão ser uma forma muito mais inteligente do que tem sido nesses últimos meses. Vai ter um impacto detrimental, mas como a gente imagina, mas se a gente tiver uma mentalidade que o Covid-19 aconteceu ou acontecesse de forma independente das nossas ações como movimento, nós sabemos então que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se esse é o caso, nós vamos apenas esperar e ver qual impacto vai haver, e se as coisas saírem do controle, a gente não deve ficar sem saber o que é. Então, a única razão que as pessoas estão preocupadas é porque elas têm ideias preconcebidas de um modelo sobre como vai se parecer o fim. Isso pode estar modelando as perspectivas das pessoas sobre o que vai acontecer, o que pode acontecer. A pergunta número 10. Uma semana atrás, eu recebi um tema para falar na igreja local da conferência, da associação. Então, eu estou assumindo que essa pessoa ela participa de uma igreja da associação, que é algo bom. E o assunto que eles me pediram para ensinar foi o capítulo a sacudidura dos eventos dos últimos dias, ou dos eventos finais. O capítulo é a sacudidura do livro Eventos Finais. Então, era necessário clarificar a aparente contradição entre essas citações na igreja em que põe chuva serôdia antes da chuva serôdia e depois da chuva serôdia também a sacudidura. Eu estou um pouco confuso sobre como ele formulou essa pergunta, mas estou assumindo que o que essa pessoa está se referindo é um ponto que eu já falei antes. É que esse movimento fala sobre a chuva serôdia acontecendo antes da chuva serôdia, e Ellen White e a igreja ensina que é depois da chuva serôdia. Então essa pessoa foi pedida para falar sobre a sacudidura dos últimos dias e explicar o que é isso que essa pessoa acredita. Então essa pessoa diz: com metodologia estava claro, e mesmo o pastor fica satisfeito. Nossa metodologia mostrou que, longe de estar contradizendo Ellen White, na verdade ela é clarificada. Eu não sei todas as intrigações dessa história, mas eu acho que é um testemunho que essa pessoa está encaminhando para a gente. Então, o que ela está dizendo é que se a gente usa uma metodologia correta, boa,
Isso não contradiz Ellen White, mas ajuda a clarificar e explica Ellen White. E os escritos de Ellen White podem ser usados para defender o que nós ensinamos, não usados para atacar o que nós ensinamos. Então, acho que essa pessoa estava dando um testemunho para esse fato. Então, com boa metodologia ou hermenêutica, a gente pode defender o que nós acreditamos, ensinamos, mesmo que você tenha textos de Ellen White aparentemente não fazendo sentido, contradizendo essa ideia ou conceito. Então, você está lidando com esse ponto número 2 aqui, quando uma parte não é igual ao todo. Você precisa juntar um monte de informação para entender um assunto bem. Pergunta 11. Como se parece o médico missionário nesse movimento? É algo que nós vamos ainda adquirir ou alcançar? E como nós vamos ajustar nosso entendimento de cura e saúde na luz do avanço moderno, do conhecimento do campo da medicina? Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que a verdadeira obra do médico missionário é e foi e vai ser, sempre vai estar de acordo com a verdadeira medicina, com a verdadeira medicina convencional. Não existe nenhuma contradição entre as duas, porque tanto quanto cada uma delas são baseadas em ciência, elas deveriam estar dizendo a mesma coisa. Então, a pessoa que faz a pergunta, como se parece a obra médico missionária no movimento? Então, o que eu gostaria de dizer é que no passado, quando Ellen White falava sobre a obra médico missionária, o ambiente em que ela operava, que os médicos missionários eles operavam, era basicamente um ambiente de ignorância sobre o caminho da sociedade. Muitas pessoas não tinham nenhuma ideia sobre como cuidar da sua própria saúde. Então, o que um médico missionário estava provendo, os adventistas estavam provendo, era uma mensagem clara e inequívoca de que as pessoas poderiam tomar sua saúde em suas próprias mãos e se autogerenciar. Infelizmente, porque por causa da forma como a obra médico-missionária tem sido manuseada hoje no nosso movimento, eu não digo isso de forma desrespeitosa, mas eu espero que vocês recebam de uma forma construtiva, ela tem sido manuseada de uma forma extrema. Pessoas que estão no extremo. Então, ela está sendo lidada por pessoas que estão totalmente desqualificadas e não educadas nesse campo de saúde. Pessoas como eu, pessoas que não têm nenhum contexto de medicina. Então, eu leio alguns livros. Eles leem alguns livros e começam a falar que são médicos missionários. Eu não acho que isso é a verdadeira obra médico-missionária. Não da forma como Ellen White instruía que ela seria entregada e feita por nossa igreja. Como eu entendo a obra médico-missionária, ela era conduzida por doutores que tinham carreiras, pessoas que tinham a carreira médica. E eles iriam ter instituições de aprendizado. A gente chamaria isso dos sanitários, os hospitais. Eles também eram escolas de treinamento. E você aí teria pessoas que seriam treinadas para ser médicos missionários. Nós não temos mais essa cultura. É por isso que eu digo que hoje a gente tem elementos extremos, pessoas extremas nesse campo. Mas eu não estou falando isso para diminuir as pessoas, e não para rotular pessoas. Mas o que acontece é que pessoas estão fazendo um mau trabalho e não entendem sobre como
funciona essa obra. O ponto que eu quero fazer é que na nossa história a gente tem uma mensagem muito clara para um mundo que não está educado, para que eles possam tomar conta dos seus corpos. Hoje, no século XXI, diferente do XIX, a gente está vivendo um mundo totalmente diferente. Então, hoje, o que a gente tem é uma iluminação bem grande, através de todo mundo, bem grande, uma iluminação sobre esse assunto. A gente está bem familiarizado sobre como tomamos conta dos nossos corpos, e os governos, em geral, eles estão fazendo um trabalho muito bom para educar a população. Higiene, saúde, isso se tornou um bem comum. Em 200 anos, a norma não é mais se você tenha um banho uma vez por semana, ou sobre escovar os dentes, tudo isso. Então as pessoas, através da maior parte do mundo, elas têm acesso a água limpa, em boas condições, em uma boa frequência. Então o que eu gostaria de dizer é que o mundo, em geral, chegou a um tempo onde eles chegaram ao entendimento sobre como tomar conta dos nossos corpos. Então a obra do médico missionário não é tão útil e necessária como foi no passado, porque hoje a maior parte das pessoas sabem como cuidar dos seus corpos. Não que seja não necessário, mas a verdade é que muitas pessoas na população que ainda estão ignorantes sobre como funcionar propriamente. Então, existe uma área que eu acho que a obra médico missionária pode ter impacto, mesmo hoje, é na área da dieta, reforma de dieta, o que nós comemos. Mas, infelizmente, a maior parte, mesmo nesse movimento, não comem, nós mesmos não comemos bem. Então a gente acha muito difícil de ser verdadeiros missionários para o mundo, quando essencialmente nós comemos como o mundo. Muito poucos de nós, na verdade, comem. Eu vou usar um termo coloquial, não o que Ellen White usa. Muito poucos de nós seguem o modelo da dieta, a dieta do médico missionário, a dieta pura que os médicos missionários eles se esforçam para comer, e eles se esforçam para ter os pacientes deles para comerem essa dieta. Muito poucos de nós comem assim. Na verdade, nós importamos o mundo para nossas cozinhas e nossas salas de jantar, em vez de exportar nossa mensagem para o mundo. Eu não estou dizendo isso para acusar ninguém. O que eu estou dizendo a verdade é que, como eu vejo, é que o verdadeiro médico missionário no século XXI é dieta de reforma, a reforma de dieta. É sobre como nós podemos tomar conta de nossas dietas, nosso corpo. Infelizmente, eu não sei se você está familiarizado com esse termo, não, infelizmente, se você não está, a gente está pegando a cauda e o cachorro e a cauda, um tentando pegar o outro. O mundo está dirigindo a direção como nós devemos comer. E a maior parte de nós não tem própria educação sobre nutrição, sobre como, na verdade, cuidar dos nossos corpos. E o que a gente fez é que a gente usou os primeiros princípios do que Ellen White nos deu. E então, a gente pegou esses princípios e desenvolveu esses princípios, aprofundamos, refinamos, para que tornássemos esses princípios práticos para o século XXI. Eu iria sugerir que muitos poucos de nós fez cursos de nutrição, bioquímica e, portanto, em grande parte nós não temos nenhuma ideia sobre como a máquina humana funciona, como deveríamos cuidar de nós. Para te mostrar quão ruim as coisas estão nesse movimento, porque é disso que nós estamos falando, se eu fosse
fazer uma pesquisa aqui agora. A gente tem cerca de 130 pessoas aqui ouvindo. Se eu perguntar qual deveria ser a nossa dieta, se deveria ser muito carboidrato, proteína, gordura, muita gordura, pouca gordura, nenhuma gordura, frutas, dieta de raw, que é crua. E se eu te desse uma escolha para você escolher entre 7 opções, qual é a verdadeira dieta, a gente ia ter 7 respostas diferentes. E eu acho que esse é o desafio da obra médico-missionária, é que nós não temos mais nenhuma visão sobre o que é a verdadeira obra médico-missionária. Nós nem sequer sabemos qual é a diferença entre verdade e erro. Nós não precisamos ensinar ao mundo que eles precisam se exercitar mais. Todo mundo sabe disso. Seja que eles pratiquem ou não, isso é diferente. Você pode ir para uma academia e facilitar isto, mas todo mundo sabe como fazer isto. Todo mundo sabe que não deveria fumar. A gente precisa educar as pessoas nesse assunto. Eles sabem. Eles podem ter um programa de uma campanha anti-fumo. Todo mundo sabe que beber álcool também causa dano ao corpo, quer eles ouçam ou não. Nós não precisamos educar o mundo nessas coisas. O que nós precisamos educar o mundo é na reforma de dieta, o que deveríamos comer. E o problema é, se eu ficar apenas com esse movimento, é que esse movimento não tem nenhuma ideia do que é a verdadeira dieta. Nós temos muitas diferentes ideias. E eu não estou dizendo que eu sou um especialista nesse assunto. Estou apenas oferecendo a pergunta da melhor forma como eu posso vê-la. É de que como se parece a obra médico-missionária, é muito pobre, uma aparência muito pobre da minha perspectiva. E não é porque esse movimento não acredita nessa obra médico-missionária, e não porque nós não ensinamos ela, não porque não gostamos dela, é porque nós não sabemos, não conhecemos como viver a própria obra médico-missionária, nós mesmos. Todo mundo sabe como se exercitar, todo mundo sabe como ser temperante, como se banhar regularmente, tudo isso está bem, todo mundo sabe isso, a gente não pode ensinar ao mundo essas coisas. O que a gente deveria ter claridade a respeito é sobre o que nós deveríamos comer. E este movimento, na minha estimação, não tem clareza sobre esse assunto. Então, o que está acontecendo é que você tem 3 médicos missionários. Um vai dizer, coma dessa forma, o outro vai dizer, coma dessa forma, e o outro vai dizer, coma desta outra forma. E não é assim que deveria funcionar, porque deve ser uma missão, é uma missão de vida ou morte, e a missão de vida ou morte que nós temos para o mundo é uma mensagem singular, não uma variação de 3. Então, até que nós sejamos capazes de nós mesmos entendermos o que é a verdadeira dieta que Deus deu para o seu povo, eu não acho que exista muita esperança sobre pegar a obra médico-missionária e fazê-la funcionar de forma certa. Então, existem alguns componentes na obra médico-missionária que os adventistas amam focar, e uma delas é sobre herbologia. É o estudo do uso de ervas, que é para substituir os remédios, as drogas e remédios. Então, e herbologia, elas simplesmente se encaixam numa porção muito pequena da obra médico-missionária. E a outra porção é a hidroterapia. E a hidroterapia se torna de muitas formas, ela toma muitas formas, mas a número 1 da hidroterapia é limpar o corpo. Tudo isso o mundo já sabe, a gente não precisa ensinar a eles isto. Então, além de poucas técnicas, hidroterapia, banhos de banheira para aliviar
dor de cabeça. Muitos de nós sabemos isso. Mas o que nós realmente estamos perdendo sobre essa obra é entender o que nós deveremos comer. E não parece haver nenhum consenso a respeito disso. A razão é que nós fomos para o mundo para entender o que nós deveríamos comer no lugar de ir para Deus e para a ciência. Pelo menos a verdadeira ciência. Eu espero que eu tenha respondido essa pergunta. A gente tem poucos minutos. Número 15, pergunta 15. Eu não sei se essa pergunta foi perguntada antes, nas sessões de casamento e namoro. Os estudos que foram feitos sobre relacionamento recentemente. Isso pertence a duas pessoas no movimento tendo a intenção de se casar, mas os pais não estão no movimento. Duas pessoas querem se casar e os pais não estão no movimento, nem o deles nem o dela. Se os pais não abençoarem o casamento, se a cerimônia de dote não foi feita, eu estou assumindo então que essa pergunta está sendo feita de alguém no Zimbábue ou em algum lugar da África. Lobola é um termo local do Zimbábue que significa dote. Na Angola é alambamento. Então, se eles não abençoarem o casamento por causa do alambamento que não aconteceu, ou o dote não aconteceu, não, esse dote não é apenas o pagamento de dinheiro, é toda uma cerimônia que envolve o alambamento. Se isso não foi feito, qual conselho você iria dar para tal casal? Deveriam eles continuar e se casar sem o consentimento dos pais? Pode o movimento passar por cima da autoridade dos pais em termos de um casamento entre os filhos deles? Eu quero ler duas passagens bíblicas. Eu vou ler apenas uma delas. A primeira é Efésios capítulo 6, verso 1. Efésios 6, 1. E o segundo é Colossenses capítulo 3, verso 20. 3:20, Colossenses 3:20 e Efésios 6:1. Vós, filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isso é justo. Honra o teu pai e tua mãe, porque é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito bem sobre a terra, e vós, que vivam bem sobre a terra, muito tempo sobre a terra. Colossenses 3:20. Vós, filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Então, Efésios, ambas as passagens estão dizendo a mesma coisa, mas você pode ver que a linguagem em Efésios ela é muito mais precisa. Ela diz, obedeça aos seus pais no Senhor, mas Colossenses diz, obedeça aos seus pais em todas as coisas, em Colossenses. Então essas todas as coisas
o que está conectado a isso é que isso é agradável ao Senhor. Então todas as coisas devem ser, todas as boas coisas que estão na vontade de Deus ou na lei. Então, se eu puder dizer dessa forma, existem algumas mudanças no movimento, que é o nosso entendimento sobre como as estruturas de família deveriam funcionar. Isso mudou na sua forma mais simples e básica por causa do assunto de igualdade. A ideia de liderança do marido não é mais aceitável quando duas pessoas estão vivendo sua vida juntos. Vou dizer de forma bem simples. Com igualdade não funciona mais esse assunto de o cabeça da casa. Então, essa ideia de pagar um dote, que é o alambamento, todas as cerimônias que estão conectadas com isso, qualquer que seja a região e as versões dessas cerimônias, todo esse modelo é baseado em um modelo de quem é o cabeça da casa. E porque não existe mais cabeça no relacionamento, então o alambamento também não está mais na lei. A gente não reconhece alambamento, dote, qualquer que seja o nome que você vai dar. Isso não é nada mais do que o tráfico de pessoas. E nós não vamos mais tolerar isso no movimento. Isto sendo o caso, se os seus pais estão dizendo que vocês não podem se casar porque vocês não vão pagar o alambamento, todas as outras coisas, se fossem iguais, se o rapaz não tiver um problema com a menina, se não tem problema com os indivíduos, ela com ele e ele com ela, se não é problema com os pais, todas essas 6 pessoas, o casal e os pais, estão ok se alguém pagar o dinheiro. Eles passam pelas cerimônias para reforçar o status quo de que o marido é a cabeça da mulher. Se todo mundo participa nesse jogo, então não haveria nenhum problema. Os pais, eles estariam bem com o casamento. Então você já sabe qual é o problema numa dinâmica como esta. O problema é o alambamento. Não é sobre honrar os pais. Que os pais da menina vão dizer: nós não gostamos desse rapaz. Ele não é apropriado para você por causa disso ou daquilo, ABC ou o que quer que seja. Não é essa dinâmica. Nessa dinâmica pode haver, e provavelmente tem boas razões para ouvir para os pais, se for um bom conselho. Mas nessa situação de dote, de pagamento de dote, todas essas 4 pessoas, os pais, eles estão errados, eles não estão na lei mais. Porque nós sabemos que o Senhor falou diretamente para esse movimento, no caminho da igualdade, que significa que nós não podemos mais estar envolvidos em sancionar tráfico humano ou escravidão, ou o que quer que seja isso. Todo o dote, pagamento ou o ato mais pequeno, mais desse sistema, tudo isso só está reforçando o modelo de liderança de escravidão. Se nós crermos que igualdade é a mensagem teste para essa dispensação, então nós sabemos que nós não podemos mais participar nisto. Então os pais que insistem em seguir este modelo, eles não estão mais de acordo com a vontade de Deus. Como as passagens que a gente leu aqui em Efésios 6 e Colossenses 3, os filhos, eles não devem
obedecer os pais porque os pais estão pedindo para eles fazerem que não estão na lei de Deus e na vontade de Deus. E, portanto, se esse casal, eles decidem que eles querem se casar fora do consentimento dos pais, da família, se eles estão dispostos a lidar com tudo que isso significa estar separados dos pais, então nós no movimento vamos apoiar esta situação. O movimento pode passar por cima da autoridade dos pais em termos de casar os filhos deles, porque os pais não estão mais na vontade de Deus. Se essa é a decisão que o casal quer fazer, eles querem se casar, e os pais dizem não sobre este assunto. Eu espero que isso responda a essa pergunta. Pergunta 16. Quem é a mulher de Apocalipse 17? Eu não sei se isso é uma pergunta correta. Eu não sei se a pergunta foi formulada da forma certa, porque a pergunta é boa. Eu acho que as pessoas estão cientes da seguinte palavra: a personificação de um objeto. Você personifica algo e você pega algo inanimado e torna isso em uma pessoa. Então, você pode tornar uma organização ou um objeto inanimado em uma pessoa. Se isso aqui está sendo feito em Apocalipse 19. Então, a pessoa que pergunta diz: quem é a mulher? Eu não acho que é justo dizer quem em oposição a quem ou que é a mulher, não quem, porque não é uma pessoa. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria que víssemos. E para responder a pergunta diretamente, o que é a mulher em Apocalipse 17, a resposta simples para essa pergunta é que é o contínuo. Esta pergunta foi primeiramente respondida de forma inequívoca, tanto quanto eu esteja ciente, neste movimento, em dezembro de 2007, pelo ancião Manjit, numa campal que foi feita aqui em Wales. A primeira vez que eu fiquei ciente, que eu estou ciente de que essa resposta foi dada, que foram há 13 anos atrás, a primeira vez. É uma boa pergunta. Mas a resposta já está por aí há 13 anos. Então isso não é uma nova pergunta, é uma boa pergunta. Não é quem, é o que. E a mulher de Apocalipse 17 é o contínuo. Pergunta 17. Baseada em Daniel 11, a narrativa sobre as atividades, o comportamento do rei do sul, depois de Ráfia, como o rei do sul vai perseguir a igreja agora? Como ele está perseguindo a igreja agora? Se eu me lembro, eu espero que minha memória me sirva bem, às vezes não faz, e espero que alguém me diga e eu possa corrigir amanhã. Então, depois da batalha de Ráfia, o rei do sul, tendo ganhado, ele vai a Jerusalém, ele tenta entrar no lugar santíssimo, ele é repreendido, castigado e quase morre através de um fenômeno sobrenatural. E vai de volta para o Egito. Eu acho que é para a cidade de Alexandria, pode ser outra cidade, mas ele volta para o Egito e na sua raiva ele pune todos os hebreus que vivem naquela área, porque ele tem ódio contra o povo de Deus por causa do que aconteceu com ele em Jerusalém. Eu acho que essa é a história que está sendo referida aqui nessa pergunta. Então a pergunta é: como é que esse rei do sul está perseguindo a igreja agora?
Então a minha resposta simples é: eu não tenho nem ideia, mas quanto mais... Mas eu acho que a pergunta certa deveria ser: quem diz que o rei do sul estaria sequer perseguindo a igreja agora? Quem disse isso? O que a pessoa que pergunta está fazendo, está tomando uma história literal que aconteceu cerca de 2.500 anos atrás, e eles estão tentando aplicar isto de forma literal hoje. Querem pegar essa igreja e transformar literalmente na igreja de Deus. Isso é o que foi tentado a ser feito pelo movimento alguns anos atrás, pelo FFA, que eram líderes naquele momento. E eu não digo isso para criticá-los, eu quero apenas dar um ponto de referência. Havia muita especulação sobre o que seria, como se pareceria. Será que a igreja adventista seria perseguida na Rússia? Se não a igreja adventista, será que o protestantismo em geral seria perseguido pela Rússia? E o que aconteceu logo depois daqueles estudos, que algumas denominações, e eu acho que foi os Testemunhos de Jeová, alguém pode me corrigir, aquela denominação foi de fato perseguida pelo governo russo, e as pessoas vieram isso como um cumprimento dessa profecia em particular. E tudo que eu quero dizer é: eu não acho que esta é a forma correta de analisar isto. É sair de literal para literal. O problema é, quando você faz isso, você começa a misturar uma coisa e alinhar com outra. Você coloca... A igreja adventista no Egito não está sendo perseguida. O rei do sul saiu do Egito para a Rússia. E aí tudo agora é espiritual, isto. E as pessoas querem fazer uma igreja literal sendo perseguida, punida, por uma igreja literal sendo punida hoje. Então acho que esse é o problema. As pessoas estão procurando a coisa errada aqui. Então se a pessoa que está perguntando aqui me perguntasse o que eu deveria estar olhando, eu ia dizer: eu não sei, eu não tenho nem ideia, mas eu sei que não deveria ser sobre perseguir a igreja, porque isto seria quebrar essa regra de ir de literal para literal, indo de literal para literal. Eu consegui passar por 12 perguntas de 18, porque isso significa que isso é um bom progresso, porque em uma hora normalmente seriam 3 perguntas. Então eu acho que eu fiz um bom trabalho hoje. Tem 6 perguntas sobrando aqui, ainda faltando. Eu não estava de nenhuma forma tentando evitar alguma pergunta. Eu só tentei priorizar aquelas que eu achei importantes e interessantes para mim. É uma forma simples de dizer as que foram as mais fáceis. Eu espero que eu consiga lidar com elas amanhã. Eu desejo a todos um feliz sábado, uma boa semana. Espero que tenha sido uma bênção. Eu espero que as pessoas que perguntaram tiveram suas perguntas respondidas de forma justa e de forma razoável. Na verdade, eu só respondi 9 perguntas, não 12. Então, eu respondi metade das perguntas. Isso também é muito bom. Eu espero que tivéssemos mais tempo. Vamos terminar com uma oração. Pai Celestial, te agradecemos pela sua bondade e seu cuidado sobre o seu povo. Quero te orar por essas pessoas que perguntaram, que as perguntas delas possam ser respondidas. E se eu falhei de respondê-las corretamente ou de uma forma limitada, eu oro, Senhor, que o Senhor possa trazer alguém para a vida dessas pessoas, para responder essas pessoas de uma forma um pouco mais completa. E as perguntas que eu não consegui responder,
eu oro e para que possa conseguir respondê-las em algum outro dia. Por favor, encontre uma forma para que essas perguntas sejam respondidas para essas pessoas. Senhor, gostaria de oferecer uma oração individual para cada uma dessas pessoas. Algumas perguntas foram pessoais, algumas sobre o sentimento de estar perdido eternamente por causa do relacionamento, por causa de suas mudanças naturais no seu físico, na experiência de cada um. Pessoas também tiveram perguntas teológicas, que talvez eles estavam tendo dificuldades com elas. Espero que todos recebam a bênção. Obrigado pelo trabalho que o Senhor fez e o Senhor continua fazendo. Continue conosco e amanhã também. Em nome de Jesus. Amém.